assumir o compromisso de investir em minha pátria, sim, eu vou. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não me calarei até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não descansarei até a salvação raiar como fogo. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra nação. Eis-me aqui, Senhor, toma-me em tuas mãos. Quero ser bênção pra minha nação. De Brasil, não me calarei até a justiça raiar como o dia. Por amor, só por amor por ti, Brasil, não descansarei até a salvação brilhar como fogo. Por amor, no dia, por amor, até a salvação brilhar como fogo. Essa é a música tema da campanha de missões nacionais. Por amor, nós vamos e precisamos avançar. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Esse é o tema da campanha de missões nacionais que nós estamos iniciando neste culto, nesse dia, já no culto das 5, já também falamos sobre isso. Convido você a colocar-se de pé e neste momento vamos orar consagrando a Deus esse tempo, estes louvores, as orações, reflexão da palavra do Senhor, celebração da ceia, tudo que nessa noite vamos experimentar. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, como igreja, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem nos sustentado, o teu amor tem, ó Deus, nos alcançado em todo o tempo. E por amor nós queremos continuar, ó Deus, avançando. Por amor, ó Pai, nós queremos anunciar e proclamar. Por amor nós queremos, ó Deus, continuar trabalhando de forma incansável. Renova, Pai, as nossas forças, o ânimo, a coragem, a motivação, ó Deus, no nosso coração, para que por amor nós possamos falar de Cristo Jesus. Pai amado, neste tempo agora, consagramos o nosso ser e este culto ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração, porque não há sentido algum, não há razão, ó Deus, alguma, se não for te adorar, te exaltar, e nos reunimos aqui, ó Deus, somente para cantarmos, para estarmos nos confraternizando, ó Deus, sem ser o objetivo principal, que é te adorarmos, que é bendizermos ao Senhor, que é também, Pai, buscar a Ti mais e mais para as nossas vidas e apresentar diante do Senhor também as nossas necessidades. Senhor, Tua igreja tem se reunido nestes 40 dias de oração, todos os dias, de forma ininterrupta, das 6 às 7 da manhã. Temos aqui, ó Deus, com o grupo orado, clamado, pedido pelas famílias, pelos ministérios, pelos pequenos grupos, pelos desafios. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado vitória e glórias sejam dadas a Ti por tudo que temos recebido do Senhor. Nós oramos a Deus e fazemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos continuar declarando que por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele é o que diz a palavra. Então declare ao Senhor que a sua adoração é somente para Ele.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Esse Deus que é digno de receber realmente toda a glória, Ele é digno de ser exaltado em tudo, em todas as circunstâncias. Às vezes nós pensamos em adoração ao Senhor, em louvor, apenas nos momentos bons. Mas o Senhor deve ser adorado e exaltado em todos os momentos, inclusive quando passamos por alguma necessidade, por alguma angústia. Deus deve ser sempre exaltado. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei.
pode sentar. Ele é exaltado na terra, Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado na sua vida? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Salmo 33, versos de 12 a 15. A nossa nação precisa da graça, da intervenção de Deus sobre cada um de nós, sobre todo o povo, sobre todas as autoridades. E o texto bíblico nos diz da seguinte maneira, Salmo 33, convido os irmãos a acompanharem e no momento também fazerem a leitura. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Esse é o nosso Deus majestoso, poderoso, em graça e misericórdia. Nós estamos em campanha de missões nacionais, iniciando no dia de hoje essa campanha. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. A Igreja Batista Novo Mundo tem atuado na cooperação missionária, tanto aqui no estado do Paraná, quanto no Brasil e fora dele. Eu quero convidar a nossa missionária para vir aqui, a irmã Vanete, missionária da Igreja Batista Novo Mundo, que junto com outras igrejas participamos do sustento dela e da família, na verdade, né? Pastor Evaldo e os filhos, eles estão no Timor-Leste há quanto tempo, Vanete? 10 anos já? Oh, bênção. Cadê o microfone? Faz favor. Irmãos, a Vanete já é conhecida da igreja, mas Vanete, tem bastante gente que você não conhece aqui. E tem bastante gente que não conhece você. Então, você que não conhecia a Vanete, porque agora você já conhece, eu gostaria que você levasse o nome dela, do pastor Evaldo, da família, em suas orações. A Vanete está passando um tempo aqui em Curitiba, fazendo acompanhamento médico, pedindo aí a direção de Deus para esse momento, mas ela retorna para lá daqui a um tempo. E estamos evangelizando o Brasil, mas também evangelizando lá no Timor-Leste. Vamos ouvir um pouquinho do que ela tem para compartilhar com a gente. Graça e paz, amados. Na verdade, eu me sinto muito à vontade, né, para falar de missões, principalmente porque eu fui missionária de missões nacionais durante 16 anos. 16 anos atuamos com a Junta de Missões Nacionais em Goiás, Bahia e Rio Grande do Norte. Então, realmente, eu amo o nosso Brasil e, mesmo estando lá em Timor, não deixo de orar, né, pelo nosso querido Brasil aqui. Eu louvo a Deus pela existência desta igreja, que tem cooperado com a obra missionária, né, tanto aqui, ali, como acolá, não é? Fazendo missões em todo o tempo, conforme diz lá em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Uma vez alguém falou para mim assim, mas por que você vai lá para o outro lado do mundo se o Brasil precisa tanto? Mas quando Jesus falou na grande comissão lá em Mateus 28, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa é uma das missões da igreja, pregar o evangelho a toda criatura em todo lugar. Então eu fico bem à vontade, porque eu já trabalhei na minha Curitiba, já trabalhei no meu estado, no meu Brasil, e agora estou nos confins do mundo realmente. Porque Timor é nos confins mesmo, né? Daqui lá dá umas 30 e poucas horas de voo, né? Mas estão todos convidados para estar em Timor-Leste, num hotel 4 estrelas, né? Vanete, Evaldo, Jonas e Júnior, né? São um hotel de 4 estrelas que estão lá hospedados lá na minha casa. Teria uma alegria muito imensa, não é? Quem sabe que eles possam enviar o pastor, né? Um dia fazer uma viagem missionária do outro lado do mundo, não é? Está nos ajudando ali. Então, já estamos ali há quase 10 anos. E esta igreja aqui tem nos abençoado, tem acompanhado, né? Tem alguns irmãos também que, além da oferta da igreja, nos adotam como PAN, recebe a nossa cartinha, né, mensal, que agora junto, o pastor disse que tem que ser mensal a carta, né? Então, todo mês tem que mandar uma cartinha, né? Isso é bom, para os irmãos ficarem acompanhando ali o nosso trabalho em Timor-Leste. Deus tem, assim, resgatado vidas ali, numa cultura totalmente, né, diferente da nossa, uma cultura ainda que exige muito das pessoas, principalmente a mulher é muito subjugada. E com relação à mulher, eu vou falar um pouquinho mais no dia 13. Quero aproveitar aqui a oportunidade de convidar todas as mulheres. No dia 13, que é a terça-feira, estarei no encontro de mulheres aqui da igreja.
Então, você, que a mulher já está convidada. Os homens podem vir também, não sei se pode, mas estou convidando, tá? Né? Então, dia 13, podemos bater aquele papo e conversar um pouquinho mais, porque agora no culto não nos permite a hora, né? Temos pouco tempo. Mas eu quero agradecer aos irmãos, dizer que Deus tem feito maravilha no Timor. A nossa igreja é praticamente de jovens universitários. Nós temos uma média de 25 a 30 pessoas e famílias completas, nós temos apenas uma, fora a minha, né? Temos apenas uma família que primeiro converteu a esposa, depois o esposo veio e a família está completa lá na nossa igreja. Mas estão muitos jovens que moram nas montanhas e vêm para estudar na capital, porque Timor é uma ilha, né, pequena, e no interior, a gente chama de distrito lá, não tem nenhum recurso, não existem muitas faculdades. Então, se aglomeram toda na capital Dili. E a nossa igreja então, tem recebido estes jovens, temos trabalhado com eles ali e queremos, o nosso sonho, né, é poder entrar na universidade e fazer um tipo de trabalho de capelania com aqueles jovens ali. Estamos lá há quase 10 anos e muito trabalho ainda precisa ser feito. Estamos com 4 igrejas, organizamos a Associação das Igrejas Batistas em Timor-Leste, porque lá a igreja não pode ser registrada, tem que ser registrada como ONG. A igreja não se registra lá. Então, nós criamos, né, a Associação Batista FESCA. E não podemos colocar o nome igreja. Quando foi o estatuto para o Ministério da Justiça, voltou, dizendo, não, vocês não podem colocar igreja. Então, ficou a Associação Batista FESCA. Mas é assim que é registrada a igreja lá. Nós temos a diretoria, o presidente já é um timorense, né? Ele é advogado, né? Ele fez o curso de Direito na Indonésia. E ele é leigo, irmãos, mas tem um amor pela obra missionária assim imensa. E nós temos trabalhado com ele, ensinado português, porque eu sei que vocês pensam que lá, né, a língua é português, realmente foi colocado oficial português, mas lá nós falamos o dialeto que se chama Tetum. É Tetum. Só existe lá, né? Em outro lugar do mundo você não vai ouvir nessa língua, então quem aprende pode usar lá, não é? Ou então, aqui no Brasil, com alguns estudantes estão vindo para cá. Mas só fala lá. Eu vou falar um trechinho aqui, vou dar uma frase, para vocês terem noção como que é essa língua. Hauhakara kolia ba itaroto, tamba haumai rusi Timor-Leste, hatu do paimi, neba, naimaroma, mos, ralo, serviço macas. Eu vim para falar para vocês aqui na igreja que lá em Timor-Leste, Deus também está fazendo uma grande obra naquela nação. Então, esta é a língua, né, que se chama Teto. Nós já traduzimos algumas músicas, não é, para esta língua Teto. E durante o culto, irmãos, é assim uma verdadeira Babel, né? Porque a gente canta em inglês, em espanhol, em português, no Teto e no Bahasa. A língua Bahasa indonésia é a língua da invasão. Então, toda aquela geração de jovens falam muito bem o Bahasa. E eles gostam do Bahasa. Quando eles louvam em português, é uma forma. Mas quando eles louvam em Bahasa, irmãos, é diferente. Não é? Porque o português eles estão aprendendo. E a gente prega, então, lê a Bíblia em Bahasa, prega em Teto. E estamos agora com o desafio de, uma vez por mês, estamos realizando o culto em português. Totalmente em português. Irmãos, é emocionante, né? Ver os jovens na frente, e eles vão dirigir o culto, e eles se esforçam em falar só português. Aí tem hora que eles não conseguem, entra no Teto. Mas esse culto é para ser só em português. Agora, a mensagem, nós tivemos que começar a interpretar. Por quê? Isso, olha, não tem objetivo, né? Se eles não captarem, não entenderem a mensagem. Então, prega-se em português, é o contrário daí. Prega-se em português e tem um tradutor para o Teto. Então, é assim que a gente faz lá em Timor. E Deus tem abençoado. Eu quero dizer aos irmãos, aquelas vitórias que nós temos alcançado ali em Timor, são dos irmãos também. Eu sempre digo que no céu a gente vai ter muitas surpresas, né? Porque você nem pensa que tem tantas pedras na sua coroa, mas vai ter. Se você ora e contribui para a obra missionária. Então, você vai ter muita surpresa lá. Às vezes, as pessoas perguntam assim, quantas pessoas você levou a Jesus? Aí você pode ser um missionário sustentador, de repente você já falou do evangelho, mas nunca levou ninguém de fato a Jesus, num confronto pessoal. Aí, quando chegar no céu, você vai ter várias pedrinhas lá. Ué? Sabe por quê? Porque as vidas que estão sendo salvas lá em Timor, e você é um missionário sustentador,
é de você também. Porque nós estamos lá, porque a igreja brasileira, os irmãos aqui têm nos sustentado para que o evangelho possa ser pregado lá. E aí você vai ter muitas surpresas. Agora, eu sempre digo, irmão, a pessoa fala, você é muito corajosa, né? Chegou lá num período de guerra, muito conflito. Eu disse, olha, irmãos, eu não sou corajosa. Mas coragem é aquele que tem de tirar colocar a mão no bolso e ofertar para a obra missionária. Esquecer um pouco o materialismo, o consumismo, e deixar de fazer muitas coisas na sua vida, porque ama a obra missionária e ama o pecador. E quer ver realmente cumpridas as profecias de que quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Esse é mais corajoso. Agora só se fala em dificuldades, né, nesse momento. E a primeira coisa que realmente nos vem à mente é nós cortarmos nossa oferta missionária, né? Então, corajoso é você, que mesmo nessa situação difícil, você não deixou de ofertar. Você deixou de fazer outras coisas. Deixou talvez de trocar a televisão, para agora é HD, né? Eu não entendo muito tecnologia. Antigamente não tinha esse negócio de HD, não sei o quê, né? Agora, né? Tudo moderno. Você tem a sua simplesinha lá. E você faz a opção. Não, eu não vou trocar minha televisão. Eu vou investir na obra missionária. Qual coisa que me dá para eu ver? Esse é ser coragem. Amém. Muito mais do que eu de lá para o Timor-Leste. Nós estamos na campanha de missões nacionais. O Brasil chora, né? As nações choram. Precisa que eu e você nos coloquemos nas mãos do Senhor para realizar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Orando, contribuindo e indo. Então, deixo aqui, né, a minha palavra. Na terça-feira conversaremos mais. Que Deus possa continuar abençoando a vida desta igreja. Eu estava falando para o pastor Antônio que eu sempre fui missionária aos meus 16 anos. Eu espero que eu não tenha assim, eu não sinto muito. Eu sou de todas as igrejas, não sou de nenhuma, não é verdade? E eu falei para pastor, eu tenho sentido falta, né? De ter assim aquela igreja que essa é minha igreja, que está comigo lá e lá. Por quê? Porque desde 16 anos, irmãos, que eu trabalho abrindo igrejas, não é? Então eu sou de todas e não sou de nenhuma. Mas pertenço, de certa forma, também a esta igreja aqui. Está comigo meu filho ali hoje, eu trouxe ele, o Evaldo Júnior, que ele fica em pé. Alguns já conheceram quando era pequenininho, né? Quando eu estive aqui para lançar o projeto, né? Agora está um rapaz, né? Queria que os irmãos estivessem orando por ele também. Esse ano estará prestando o Enem. Precisa arrumar um emprego, né? Porque ninguém pode ficar sem trabalhar, não é? Então, os irmãos estejam orando por ele, né? E para a nossa família. O coração vai ficar um pouquinho apertado, né? Que ele vai ficar aqui, eu retorno, né? Para o Timor-Leste. Estou indo dia 15, saio de Curitiba, já começando a minha viagem de volta ao Timor. Os irmãos que estavam orando comigo para a minha saúde, estou bem. Fiz vários exames, né? Graças a Deus, nada grave, só esofagite, coisa normal, né? A gente faz um tratamento, fica boa, para voltarmos para o Timor. E nosso desafio em janeiro, pela fé, vamos iniciar um programa de educação pré-escolar para 20 crianças. O irmão Lemos está orando por nós, né? Continue orando. Eu tenho o meu Facebook, Vanete Rodrigues, quem quiser me acessar. Não coloco muita foto, porque eu não tenho muito tempo, sabe, irmão, de internet? E lá eu costumo dizer que a internet é jumento, sabe, pastor? Não dá para ver culto aqui do Brasil, né, na internet, porque não pega. Fica toda a vida rodando aquele negocinho lá, irmãos, nunca abre, né? Mas dá para falar pelo Face, né? Então, se você quiser me colocar ali, né? Pode adicionar ali, tem muito para ver e responder os irmãos ali, e estamos em contato. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida desta igreja, o ministério que o Senhor colocou na vida de cada um de vocês. Amém. Nós vamos orar pela Vanete daqui a pouco, Vanete. Você pode ficar aqui embaixo, que daqui a pouco eu vou te chamar de novo. Mas, irmãos, hoje a IBNM está tendo a oportunidade de ouvir sobre missões de uma forma mais intensa. Pela manhã nós vimos o testemunho do Karim Hanna, um refugiado sírio que está no Brasil desde 2013 e está sendo nomeado pela Junta de Missões Nacionais como missionário para atuar junto aos refugiados aqui em Curitiba e outros lugares aqui do Brasil. Nós fomos desafiados pelo pastor Calixto a, como igreja, ajudarmos no sustento do Karim, e eu creio que não é por acaso que Deus está falando conosco em missões no dia de hoje, e nós queremos continuar investindo em missões, porque ao investirmos em missões nós estamos cumprindo com o ID que Jesus Cristo nos deu. Então eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Nós vamos cantar um hino de dedicação e de clamor pela nossa nação. Minha pátria para Cristo. Essa é, com certeza, uma oração que nós devemos fazer continuamente. Enquanto nós cantamos este hino, você poderá consagrar a Deus seus dízimos e ofertas. Uma atenção especial. Quem estava aqui pela manhã? Levanta a mão.
Muito bem. Estes irmãos que estavam pela manhã, eu mencionei que à noite teria oportunidade para ofertar e contribuir para o desafio que nós ouvimos pela manhã. A casa de refugiados que nós temos aqui, os batistas sustentam aqui perto da convenção, ali no Alto da 15, ela precisa de utensílios, de móveis, e a máquina de lavar, ela estragou, e a casa está lotada de refugiados, né, da família, inclusive do Carim, e foi nos dado o desafio de abençoar diante dessa necessidade. Então, aqueles irmãos que ofertaram e que me pediram para que durante a noite tivéssemos oportunidade, então você também pode, enquanto nós cantamos esse hino, entregar a sua oferta. Coloca no envelope ali, oferta para os refugiados ou para a Síria, alguma coisa do gênero que a gente vai identificar para logo na sequência nós informarmos. Pelo WhatsApp a gente já vai informar os irmãos quanto foi o valor arrecadado no dia de hoje e o quanto ainda nós precisamos alcançar, ou se já alcançamos até 2 ou 3 máquinas de lavar, quem sabe. Né? Então que Deus nos abençoe e você participe, oferte ao Senhor, consagre ao Senhor seus dízimos e ofertas enquanto nós cantamos ao Senhor nesse momento. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te dispense seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu Deus, a mãe gentil, assistir seu evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai ter servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Alguns já estão aqui, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, permaneça aqui à frente ou volte aqui à frente, para nós estarmos nesse momento consagrando. Quero convidar a irmã Lourdes, está conosco? Ela participou do culto das 5, né? Então nós vamos nesse momento. Irmão Wilson, chega aqui por gentileza. Eu estava convidando a irmã Lourdes, porque ela atuou no campo missionário também por vários anos, né? E eu gostaria que ela estivesse orando também pela Vanete, mas o irmão Wilson, nosso primeiro vice-presidente, missionário também aqui, como irmãos em Cristo. Cadê a Vanete? Volta aqui, Vanete. Isto, vamos orar, agradecer a Deus pela vida dela. Irmão Wilson, esteja nos dirigindo a Deus de oração, apresentando diante do Senhor a Vanete e também os nossos dízimos e ofertas agora consagrados. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento, por esse tempo que estamos aqui reunidos, ó Deus, na tua casa de oração para celebrar o teu santo nome, ó Deus. Deus, nós te louvamos, adoramos e bendizemos, ó Pai, porque não existe outro Deus além de ti, que seja digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Nesse momento aqui, ó Pai, nós te agradecemos por todos esses irmãos que aqui estão, ó Deus, e que entregaram os seus dízimos, entregaram as suas ofertas. Te pedimos, ó Deus, que as tuas bênçãos continuem abundantes sobre essas vidas, sobre essas famílias, Senhor, sobre esses lares, ó Deus. Continua, Pai,
guardando, continua protegendo os teus filhos, ó Deus. Continua, ó Deus, dando a eles, ó Pai, a prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti por esses irmãos, ó Deus. E agora, Pai, eu apresento também a Ti a vida da irmã Vanete, ó Deus, a vida do pastor Evaldo, dos seus filhos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor esteja cobrindo eles com teu sangue, o sangue de Jesus, protegendo eles, ó Deus, de toda e qualquer investida do inimigo ali em Timor-Leste, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, dando a eles, ó Pai, sabedoria, dando a eles discernimento vindo de Ti, ó Deus, dando a eles, ó Pai, aquilo, Pai, que eles precisam para pregar do Teu Evangelho ali, ó Deus, ali, ó Pai, tantas pessoas que precisam ali, ó Deus, de ouvir, ó Deus, da Tua Palavra, ouvir sobre Jesus Cristo, ó Deus, dá a eles, ó Deus, uma porção dobrada da Tua unção de ousadia ali naquele local, ó Deus. Ó Pai, continua, Senhor, abençoando aquela igreja ali no Timor-Leste, continua, ó Deus, abençoando, ó Pai, a todos aqueles membros daquela igreja ali, ó Deus, a todas as pessoas que estão envolvidas, ó Deus, ali com aquele trabalho, com aquela atividade ali no Timor-Leste, ó Deus. Continua, Senhor, no comando, Pai, continua, Senhor, na direção, na vida, ó Pai, do pastor Evaldo e da irmã Vanete, ó Pai, em nome de Jesus, que nós entregamos a vida deles a Ti nesse momento, ó Deus. Fortalece eles, ó Pai, fortalece as suas emoções, ó Pai, o seu espiritual, ó Deus, cuida deles, ó Pai, cuida da sua saúde física, da saúde física deles, em nome de Jesus, que nós entregamos a vida deles a Ti. Amém e amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Irmãos, pode se assentar por um tempo, rapidamente. Ontem, irmãos, a igreja esteve reunida num retiro, que foi o primeiro retiro que nós tivemos com essa finalidade, o retiro de integração. Quantos irmãos estiveram participando desse retiro ontem, estão com a gente agora no culto da noite? Vem aqui à frente. Você achou que era só levantar a mão, né? Vem aqui à frente. Todos que estiveram no retiro de integração ontem, participando, trabalhando, servindo e também participando de toda aquela oportunidade ali de nos conhecermos melhor. Aqui está apenas uma parte desse grupo, irmãos. Nós tivemos 83 pessoas inscritas. Desses 83, somente 4 não foram, mas tivemos mais umas 8 que não estavam inscritas que foram. Então, na verdade, nós ficamos aí em torno de 85 pessoas ali na chácara do SESI. Pode ficar aqui, ó. Fecha o buraco aqui na frente, isso. Está todo mundo amontoadinho lá. E foi muito gostoso, irmãos, pela experiência, porque são irmãos que Deus tem acrescentado à nossa igreja, através de batismo, através de carta de transferência, através de aclamação. E do grupo que esteve ontem lá, cerca de 70 a 75 pessoas, não sei o número exato, são novas pessoas que estão sendo agregadas na igreja nestes últimos meses. E na próxima assembleia também serão apresentados para serem recebidos como membros, né? Então é uma oportunidade de juntos nós estarmos dizendo que eles são bem-vindos, todos nós somos muito bem-vindos juntos como igreja. Alguns já estão caminhando há alguns meses, mas alguns são bem recentes aí. Então, meus amados, que Deus continue abençoando a todos nós, para que a gente possa juntos estar servindo a Deus e avançando, para que mais pessoas nós possamos receber aí na sequência. O próximo retiro, o segundo retiro de integração, será abril ou maio do ano que vem. Nós precisamos de um tempo para nos organizarmos e também temos a demanda para recebermos essas novas pessoas. Alguns irmãos queriam ter ido no retiro de integração, mas é gente que já faz 30 anos que está na igreja, 20 anos que está na igreja, para ser integrado. Falei, não, irmãos, é oportunidade para estarmos juntos. Mas uma coisa a gente identificou, nós precisamos de mais membros que têm 20, 30 anos, justamente para fazer a integração. Então, o ano que vem nós teremos aí a segunda versão do retiro de integração, ainda mais aperfeiçoado. Amém? Vamos colocar em pé, e quando eles vão retornar agora para seus assentos, aproveito para dar um abraço, um aperto de mão, juntos estamos aqui nos confraternizando como igreja de Jesus Cristo. Fique de pé, vamos lá. Agora, em nome de Jesus, os irmãos podem voltar para os seus lugares, estenda a sua mão, diga que é muito bom estarmos juntos, bendizendo e adorando o nome do Senhor.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. As mulheres, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E os homens, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Amém? Deus é bom o tempo todo. E aí você começa a pensar o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai, onde você vai morar, como será o seu lugar. E aí Deus começa a dizer para você: confia, entrega tudo, confia, porque eu vou estar contigo. E aí você começa a pensar que os passarinhos, eles não têm onde repousar, mas o Senhor dá a eles o pouso onde ficar à noite. Você começa a pensar sobre os lírios do campo, que são tão lindos, e Deus é quem veste eles. E aí o Senhor diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E é isso que você vai declarar: Senhor, eu não quero andar ansioso, eu não quero me preocupar com o dia da manhã, porque eu sei que eu posso confiar em Ti.
Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas do Senhor. Me fez, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. A igreja, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim.
Senhor e saber que todo sustento e provisão virá dele. Você pode assentar-se nesse momento. A igreja tem a oportunidade a cada primeiro domingo do mês, reunida a celebrar a ceia do Senhor, mas eu gostaria de reconhecer, tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui? À minha direita aqui, tem alguém pela primeira vez com a gente? A senhora ali, né, com a família. Como é que é o nome de vocês? Yeah. Ok. Seus filhos? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Meus irmãos, ajuda lá com a entrega do presentinho. Vocês vão receber ali um presentinho para cada um, para a família. Que Deus o abençoe. Aqui no meio tem alguém nos visitando? Aqui na frente. Como é que é o nome de vocês? Elecir e Marlene. Deus abençoe, queridas, tá? Sejam bem-vindas. É uma alegria tê-las com a gente aqui nessa noite. Esperamos que não seja apenas a primeira visita, mas a primeira de muitas, tá? Em nome de Jesus. Aqui, irmão, pode entregar. Mais alguém aqui no centro, no meio? Na minha esquerda, alguém que está pela primeira vez com a gente? Creio que não, né? Muito bem, que Deus abençoe. Quero pedir a gentileza de vocês que estão recebendo o presentinho, de deixar o contato de vocês. Tem um cartãozinho ali com o nome, para você deixar seu nome, telefone, e você vai ser abençoado recebendo uma ligação durante a semana de uma irmã da nossa igreja, a irmã Edna. Ela poderá orar com você, compartilhar alguma situação específica ali. Então deixe o seu contato, por gentileza. É uma alegria para nós receber a todos nessa noite. Celebrar a ceia do Senhor é obediência ao mandamento. Jesus, ele instituiu a ceia quando estava com os seus discípulos, e ele o fez para que ficasse sempre lembrado, que nós não nos esquecêssemos, porque o que ele fez por nós, entregando-se na cruz do Calvário, é algo que devemos sempre trazer à nossa memória, devemos sempre lembrar. O pão representa o corpo de Jesus e o cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Ele não se transforma e ele não contém o corpo de Jesus, mas eles são símbolos que representam aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quem pode participar e assim então estar celebrando? Entendemos que quando Jesus instituiu a ceia, ele estava com um grupo que caminhou junto com ele. Muitas pessoas tiveram contato com Jesus, multidões tiveram contato com Jesus, mas o momento de instituir a ceia, ele o fez com os 12, aquele grupo que caminhou com ele, aquelas pessoas que decidiram segui-lo como mestre, como Senhor das suas vidas. Então, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo como único Senhor e Salvador, se você já foi batizado, porque o batismo é um ato de obediência e de comprometimento com o discipulado de Jesus, e assim está em comunhão com a sua igreja, com a nossa igreja, você é convidado a juntos participarmos. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, os versos de 23 a 28, eles descrevem para nós acerca do momento da celebração da ceia, e eu destaco para este momento agora o verso 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Nós vamos nos preparar nesse momento para a celebração da ceia. Quero convidar as irmãs diaconisas que vão nos auxiliar com a entrega dos elementos para se colocarem aqui à frente. Vamos colocar em pé, meus queridos, nós vamos cantar o cântico, os elementos estarão sendo entregues, começando lá por trás, vindo aqui para frente, e aí nós vamos, nesse momento, orar, consagrando os elementos e tendo essa oportunidade. Senhor, muito obrigado por este tempo de celebrarmos a ceia do Senhor. Estes elementos, ó Deus, que estão aqui nas mãos das tuas servas, não se transformam e nem contêm o corpo ou o sangue de Jesus, mas são um símbolo muito forte da nossa fé, porque fala do teu grande amor demonstrado literalmente por nós.
Jesus assumiu todo este sofrimento, essa dor, a violência, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou dentre os mortos, e nós podemos nessa noite cantar a um Deus vivo e poderoso, adorar a um Deus vivo e poderoso. Então nós pedimos a Tua bênção sobre todos que participarão desse momento de celebração da ceia, e também colocando no coração daqueles, ó Deus, que ainda não tomaram a decisão, ó Deus, de seguir avante com o discipulado, ó Deus, que eles se decidam em se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as onças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, Jesus ele se entregou, Jesus ele pagou o preço da nossa salvação. Por isso nós não precisamos fazer penitência, por isso nós não precisamos fazer sacrifícios tentando comprar ou conquistar o amor ou o perdão de Deus. Ele já nos deu, Ele já se ofereceu por nós, basta nós crermos, nós reconhecermos a Ele como único Senhor e Salvador das nossas vidas.
Alguém na congregação que não pegou? A palavra de Deus nos apresenta que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Vamos dar graças a Deus pelo corpo de Jesus que foi entregue por nós. Convido a irmã Constância. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor meu Deus, pelo privilégio da salvação, Senhor meu Pai. Porque o Senhor entregou o seu corpo, Senhor meu Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, Senhor meu Pai. Esse pão aqui, Senhor meu Deus, é só uma representação, um simbolismo. Mas a cruz já está vazia porque o Senhor vive. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que Tu vais fazer nas nossas vidas. É isso que eu venho te pedir. Em nome de Jesus, amém. Em memória do Senhor, comamos. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Em memória do Senhor, convido a irmã Cleonice que nos dirija a Deus em oração, agradecendo pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem amado nós de uma maneira tão especial, Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor me tirou de um mundo de pecado, Senhor, um dia, Pai. Me trouxe para a luz, Senhor. Que eu possa reconhecer, meu Pai, o quanto o Senhor me ama e assim também ama todos nós, ó Pai. Deus, eu peço que muito mais pessoas, Pai, possam participar nesse momento tão maravilhoso, ó Pai. Que é participar, Senhor, do cálice, Senhor Jesus, o vinho que representa o sangue, ó Pai, e o pão que representa o seu corpo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Senhor, Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, meu Pai. Graças te dou por tudo, meu Pai, que possamos cada dia, Senhor, te servir melhor e com muito amor. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Em memória do Senhor, bebamos. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela ação de graça, de misericórdia, pelo Teu grande amor, com o qual, Pai, nós temos sido amparados e sustentados. Continua conosco, abençoando a Tua igreja, para que sempre, ao celebrarmos a ceia do Senhor, possamos, ó Deus, deixar muito claro e evidente nos nossos corações o que Jesus Cristo fez por nós e também o quanto nós devemos nos entregar para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar-se. Eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Vamos orar com elas nesse momento. Irmã Bruna, me dirija a Deus de oração. Vamos orar, crianças? Fechando os olhinhos. A igreja estende a mão para as crianças também. Vamos orar? Fecha o olhinho, então. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Paizinho. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse lugar e creio que tem muito mais para fazer, Deus. E agora, neste momento,
Abençoa, Pai, cada criança, Deus, neste momento de culto que elas vão ter, Deus, que lá, Deus, da maneira delas, elas possam também aprender cada vez mais e mais do Senhor, Deus, e que com isso, a cada dia elas venham crescer em graça e sabedoria na Tua palavra, Pai. Teu nome que eu oro, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as nossas crianças, o culto infantil, professoras que estarão com elas ali. Você já comeu alguma coisa que você queria muito mais do que lhe foi dado? Você já teve a experiência de querer muito mais do que já recebeu? Você está satisfeito com o que tem? O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, tanto a ter fartura quanto em passar fome. Quando ele diz, aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, não é algo que todas as pessoas possam dizer com facilidade. Nem todo mundo consegue dizer que consegue se contentar e estar bem com aquilo que tem, com aquilo que recebeu, e é natural de nós querermos mais. Precisamos saber administrar os recursos e aquilo que Deus tem nos dado, e sim, naquilo que se refere à questão material, nós precisamos aprender a viver com aquilo que temos e com aquilo que ganhamos. Incorremos num grande problema e riscos e dificuldades e até possibilidade de endividamento quando queremos sempre ter mais do que aquilo que nós podemos pagar. Mas existe algo que nós precisamos sempre buscar mais. Oséias, o profeta lá do Antigo Testamento, ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. Então ele está dizendo que nós devemos conhecer, mas prosseguir em conhecê-lo mais. No que se refere a Deus, no que se refere à palavra de Deus, no que se refere aos conceitos espirituais, nós precisamos querer mais de Deus. Buscar mais do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 62. É o tema da campanha de missões nacionais. A campanha nos sugere um tema bem direcionado à questão do Brasil. Eu amo o Brasil, quero ser bênção para a minha nação. E isto estará presente durante esse mês aí nos nossos cultos. Palavras desafiadoras acerca da campanha de missões nacionais dos batistas brasileiros. Se você estiver atento, você já deve ter observado que tem saído já nas últimas semanas várias reportagens sobre o que os batistas estão fazendo. Como é a Rede Globo que está transmitindo, a RPC, eles não dão muita ênfase no nome batista. Mas quando você vê lá a camiseta amarelinha, Jesus transforma, você pode saber que são os batistas que estão lá fazendo esse trabalho. Até no Fantástico, esses dias, ficou evidenciado o trabalho da Cracolândia. Então somos nós, irmãos, é a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo que está ajudando a realizar essa obra. São 35 unidades de Cracolândia, de Cristolândia hoje no Brasil. Glória a Deus, irmãos. 35, muito mais precisa, mas graças a Deus por aquelas vidas que estão sendo resgatadas, que estão sendo abençoadas. É preciso mais, irmãos, existe muito mais. Esse é o tema da nossa mensagem, com base no texto que lerei. Existe muito mais. Acompanhe comigo. Isaías 62, a partir do verso 1. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e aplique aos nossos corações. Queridos, esta é uma palavra que tem a sua aplicação inicial para Israel naquele tempo.
ela tem a aplicação para referir-se ao povo de Deus que estava vivendo em meio a uma realidade de cativeiro. Havia uma promessa de restauração, uma promessa de que Deus estaria abençoando, e essa promessa ela vai se cumprir na pessoa de Jesus. Os capítulos 61, 62 e 63 fazem parte de uma poesia messiânica, fazem parte de um contexto que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Tanto que, no capítulo 61, no verso 1, diz o texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, e a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr os presos em liberdade. Jesus, quando leu esse trecho, quando estava na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu esta escritura. Ele é o Messias, aquele que veio para pôr liberdade aos cativos, para trazer libertação, para livrar-nos da opressão, do jugo do pecado. Então, quando este texto ele fala sobre Jesus, ele está falando sobre o Messias. Jesus é o Messias que foi encarnado, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas como nós podemos fazer uma aplicação para o tempo em que vivemos e para a realidade específica dos nossos dias? Com base nessa proposição, em que eu afirmo que existe muito mais, as duas palavras muito e mais são advérbios de intensidade. Na língua portuguesa, elas assumem essa característica. E é interessante que, num primeiro momento, nós poderíamos pensar que é desnecessário dizer muito mais. Porque se é mais, não precisa dizer que é muito. E se é muito, já está dito também que é mais. Mas existem algumas situações específicas que é possível fazer aplicação, porque elas dão um sentido de amplitude, no sentido de que realmente é algo muito mais. É mais do que 1 mais 1, é mais do que 2 mais 2, é algo que vai além das nossas expectativas, é algo que supera os nossos desejos. E no que se refere à vida com Deus, às experiências que Ele nos permite ter, é possível ir além. Existe muito mais de Deus para as nossas vidas. Eu quero fazer duas considerações olhando para essa perspectiva. Em primeiro lugar, existe muito mais a ser feito. O versículo 1 diz ali: por amor não me calarei. Ele aplica em primeiro lugar a Sião, a Jerusalém. Mas onde é a Sião e a Jerusalém hoje? Quando lá no livro de Atos o texto diz: e ser-me-eis testemunhas, e recebereis o poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Existe uma aplicação ali que pode ser trazida para nós, e a nossa Jerusalém é a nossa realidade, é a nossa cidade, Curitiba. Podemos fazer essa aplicação, podemos fazer a aplicação mais próxima ainda da nossa família. Então, por amor não me calarei, e por amor não descansarei. Existe muito mais a ser feito. Não podemos achar que já alcançamos os objetivos, que já está bom assim, que não é preciso mais nada. É preciso ir além, é preciso fazer mais. Mas o que nos motiva não é simplesmente fazer por fazer, não é simplesmente cumprir tarefas, não é simplesmente ter números a serem alcançados, mas é por amor. E por amor ao nosso Brasil. Irmãos, nós precisamos amar a nossa nação, amar o nosso Brasil. Nós somos um povo abençoado. Temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, temos sim N situações difíceis, mas eu acredito que, Vanete, você deve amar mais o Brasil agora do que antes. Não é verdade? Estando lá no Timor-Leste e sabendo como é a vida aqui, eu acredito que o Brasil é uma bênção, não é? Irmãos, isso eu escuto de quem já viveu lá fora. E inclusive até em países economicamente mais estabilizados do que o Brasil. Irmãos, nós somos um povo abençoado por Deus. Temos uma terra abençoada, temos um clima abençoado. Na nossa nação você pode sair do frio ao calor.
Em Curitiba, então, as 4 estações, né? Num dia só. Nós precisamos amar a nossa nação. Nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos amar os nossos vizinhos. Nós precisamos amar as pessoas, irmãos. Deus nos chamou para isso. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele veio por causa das pessoas. É preciso fazer mais. Existe muito mais a ser feito. E o que precisa ser feito deve sê-lo por amor. E, meus queridos, nós não podemos desanimar e nem tampouco achar que estamos num patamar que já fizemos o que podia ser feito. Por amor eu não descansarei. Nós estamos sendo chamados, irmãos. A Igreja Batista Novo Mundo está entrando na terceira idade. Ano que vem nós estamos fazendo 60 anos como igreja. Então todo mundo aqui, meus irmãos, vai fazer parte agora da Idade de Ouro, né? Vai crescer bastante o Ministério da Idade de Ouro ano que vem, porque a igreja toda passa a ter 60 anos de organização. Muita coisa já foi feita nesses 60 anos. Muitas pessoas já foram batizadas. Esse batistério aqui já encheu e esvaziou-se muitas e muitas vezes. Vamos parar por aqui? Já fizemos a nossa parte? Não. Precisamos fazer e fazer ainda muito mais. Amados, o que eu vou dizer, você vai entender que é claro que nisso está subentendido que nós devemos ter equilíbrio para descansar, para ter o tempo de recuperar as energias, ter tempo com a nossa família, ter tempo para cuidar das coisas da nossa vida. Porém, irmãos, não há tempo para descansar, porque a urgência espiritual é imensa. As pessoas estão nas trevas e nós não podemos ficar perdendo tempo, meus irmãos, em achar que estamos muito cansados, achar que o que nós já fizemos está bom, porque existe muito a ser feito ainda. Não podemos parar para descansar, irmãos. Precisamos continuar pregando o Evangelho, precisamos continuar realizando os cultos. Irmãos, nós cansamos no domingo. Quem trabalha principalmente diretamente nas questões que envolvem o culto aqui, tem culto, tem domingos que a gente chega, olha, irmãos, um bagacinho em casa. Parece uma laranja bem espremida. Mas, irmãos, a sensação é maravilhosa. É muito gostoso. É gostoso você se cansar na obra do Senhor. O dia que eu faço muitas visitas, às vezes tem dias que a gente faz 4, 5 visitas no dia, mas não é aquela visita de 15, 20 minutos, é visitas que você tem que tomar café, né? E aí vocês sabem por que eu não consigo baixar o peso, né? A gente cansa, irmãos, é cansativo, mas você chega em casa feliz, porque é gostoso fazer a obra de Deus. A quinta-feira é um dia que hoje tem sido cansativo, esses 40 dias, o nosso dia está começando às 5h30 da manhã, para muitos aqui. E não pense que, então volta para casa e vai dormir. Não, a gente continua a rotina normal. E esses dias na escola, quarta-feira passada eu tive que dar uma chacoalhada no povo aqui na escola de líderes, né? Porque o povo estava meio assim. E daí eu dei uma chamada, o irmão Robson está aí? Não. Então posso falar. O irmão Robson, pastor, estou desde as 5 da manhã. É por causa da oração que nós estávamos ali. Mas, irmãos, nós precisamos ir avançando. Nós precisamos abrir mais pequenos grupos. Nós precisamos de mais pessoas sendo alcançadas para Jesus. É por isso que nós abrimos a nossa casa ali para receber pessoas, famílias. E eu desafio você a abrir a sua casa também para receber um pequeno grupo no ano que vem. Nós pretendemos, irmãos, se Deus assim nos permitir, é possível, existe como fazer. Nós queremos sair de 20 para 30 pequenos grupos no início do ano que vem. E com a bênção de Deus, chegarmos no final do ano que vem, ali quando a igreja estivesse na sua celebração dos 60 anos, com 60 pequenos grupos, de 30 para 60, teremos quase um ano para multiplicar, 1 mais 1, é um grupo gerando mais um. Então não é uma coisa impossível de acontecer, mas também não podemos afrouxar, não podemos baixar a guarda, temos que continuar avançando. Ano que vem nós começaremos 2 turmas de escola de líderes. Terá a escola de líderes para os novos líderes e para aqueles que já estão no avançado, né? Tem o povo aqui que já está
já está indo aí, avançando na escola de líderes, nós vamos dar continuidade, mas começaremos uma nova escola, com as lições básicas, com as primeiras lições, para darmos continuidade. Contudo, irmãos, o que eu quero enfatizar não são números. O que eu quero enfatizar não é a matemática. O que eu quero enfatizar, meus irmãos, é que existem pessoas morrendo sem Jesus. Existem vizinhos nossos que precisam que você comece a orar por eles. Eu fiquei muito triste essa semana, irmãos, porque eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Eu estive compartilhando ali na reunião dos pastores aqui da Grande Curitiba, acerca do que Deus está fazendo, de como nós estamos implantando os pequenos grupos aqui na igreja, e tem sido assim uma demanda grande de pessoas nos procurando, pedindo orientação. Não é que nós sejamos os experts no assunto, mas Deus tem nos abençoado e a gente tem podido compartilhar algumas das nossas experiências. E aí no final um pastor amigo meu, e ele só teve coragem de falar isso para mim porque é meu amigo, porque senão ele não teria falado. Mas eu fiquei triste, e aí eu até compartilhei isso com ele. Ele disse assim, mas sabe qual que é a minha dificuldade? É que quando você fala para eu assim, pegar um cartãozinho e colocar 5 nomes de pessoas para eu orar intencionalmente, eu não tenho o dom de evangelista, eu não sei falar de Jesus para essas pessoas. Eu estava falando com um pastor, viu? E aí, meus irmãos, eu fico imaginando se líderes começam a criar empecilhos, porque não conseguem orar por 5 pessoas para entregar a vida a Jesus, onde é que a gente vai parar, meus irmãos? Nós precisamos ter isso como uma coisa normal, é uma coisa natural, é uma coisa básica, orar por aqueles que não têm a Cristo Jesus. Irmãos, não vamos perder o foco da nossa missão. Jesus disse que nós fomos criados para fazer missões, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com a bênção de Deus, nos próximos meses e anos aí nós estaremos avançando, precisaremos de uma nova propriedade, de um prédio maior, para que os cultos sejam realizados, as celebrações sejam realizadas, mais classes para a escola bíblica dinâmica, poder estar formando pessoas e assim desenvolvendo o ministério. Mas, meus irmãos, o que de fato Jesus nos chama é para cuidar de gente, é para cuidar de pessoas. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, a minha preocupação, o meu foco enquanto pastor da igreja, não é, meus irmãos, fazer um templo bonito. Eu já, posso até dizer assim, passei por essa fase. Eu já passei pela fase de correr atrás de construir prédio. Nesses anos de ministério, por onde eu passei, a gente comprou terreno e construiu o templo. Lá em 4 Barras, começamos, em Ponta Grossa, na congregação. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, não estou dizendo que foi bênção, foram vitórias, foram coisas muito boas, mas só que a gente despende uma energia gigantesca para levantar paredes. E se a gente, em vez de despender energia para levantar paredes, despender energia para estar focando em pessoas, em relacionamento, discipuladores, cuidando de gente, com certeza, meus irmãos, nós poderemos fazer muito mais. Porque os prédios ficam, mas as pessoas, elas continuam, ou no céu ou no inferno. Você vai ser, em nome de Jesus, instrumento de Deus para tirar pessoas do inferno e levar para o céu. Sua casa vai ser usada para tirar pessoas do inferno e levar para o céu. Então, meus irmãos, não vamos recuar, vamos continuar avançando, vamos continuar pregando, porque existe muito mais a ser feito. Em segundo lugar, existe muito mais a ser alcançado. O versículo 2 diz para nós ali: as nações verão a tua justiça e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome que a boca do Senhor designará. Amados, há algo especial nessa expressão bíblica, um novo nome. Quando nós olhamos para outras referências bíblicas, podemos usar como exemplo lá em Gênesis 17, verso 5, quando Deus chega para Abraão e diz: você não mais vai se chamar Abrão, mas a partir de agora você vai se chamar Abraão. Ele faz o mesmo com Jacó: a partir de agora você vai se chamar Israel. Então nós temos ali experiências de Deus mudando o nome. Sabe por quê? Porque algo diferenciado aconteceu. A relação destes homens com Deus foram outras a partir do momento que eles tiveram um encontro pessoal com o próprio Deus. E isso se prolonga lá no texto de Apocalipse, capítulo
de número 2, verso 17, diz o texto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Meus irmãos, é uma promessa de Jesus. Ao vencedor darei do maná escondido. Irmãos, esse maná deve ser uma coisa boa, hein? É um negócio especial. Deus está segurando esse maná, irmãos, e Ele vai nos dar lá no céu. Algo maravilhoso. Além desse maná gostoso que a gente vai comer com Jesus lá no céu, irmãos, porque comer é gostoso, né? Não é bom? E eu fico feliz, irmãos, porque a Bíblia diz que a gente vai comer no céu também. Vai nos dar um maná escondido, né? Vamos comer leite e mel e outras coisas maravilhosas. Mas a pedrinha branca, que pedrinha branca é essa, irmãos? Isso aí deve ser alguma coisa de santista, porque as letras são pretas, branco e preto. Não, a Bíblia não diz nada sobre isso. Mas a Bíblia diz de um novo nome. Sabe o que significa esse novo nome? É de uma nova identificação. Acompanhe comigo aqui, ó. Vamos ler juntos? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma identificação espiritual do seu povo com Deus. O meu povo que se chama pelo meu nome. Essa experiência que nós temos hoje com Deus, ela já é significativa. Mas a Bíblia está dizendo para nós, meus irmãos, que quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai receber um novo nome. Porque é uma nova história, é algo novo, isento de sofrimentos, de lutas, de dificuldades, de batalhas, porque lá no céu não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. É algo novo, irmãos, cheio de coisas maravilhosas do Senhor. Então existe muito mais a ser alcançado. Você já tem sido abençoado? Pastor, eu às vezes escuto alguém dizer assim: pastor, olha, Deus tem me abençoado na minha casa, no meu trabalho, eu sou um homem abençoado, eu sou uma mulher abençoada, mas existe muito mais, porque, meus irmãos, o nosso padrão e o nosso parâmetro de bênção, por mais que às vezes a gente diga que não, mas a gente sempre atrela alguma questão material, alguma questão financeira, porque às vezes a gente recebe algumas bênçãos, algumas alegrias, e nem sempre valorizamos quando não é algo relacionado à questão material. Deus tem muito mais para nos dar, e com certeza nós devemos buscar isso. Existe ainda, por fim, uma outra simbologia aqui no texto, versículo 3, também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Então é uma coroa que é atribuído ali o nome de diadema. Então uma coroa melhor elaborada, com mais pedras preciosas. Um diadema não é um diamante, mas é uma coroa repleta de diamantes. Algo muito valioso, algo muito especial. Deus tem algo muito valioso para nós, queridos. E o texto de Apocalipse, no versículo 10 do capítulo 2, a Bíblia vai dizer: não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Veja, irmãos, que a coroa da vida, que o texto está nos apresentando, fala de algo espiritual, de algo eterno, que pode ser precedido por uma dura provação, que o próprio Satanás há de se levantar. Mas aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Existe muito mais a ser feito, existe muito mais a ser alcançado. Você está disposto a alcançar essas bênçãos espirituais, esse mover de Deus, essas coisas maravilhosas que a nossa mente muitas vezes não consegue compreender? Meus irmãos, coroa tem a ver com poder, com governo, com vitória, com reinado. A Bíblia diz que nós reinaremos com Jesus pelos séculos dos séculos. Glórias sejam dadas a Ele. Amados, nós queremos glória e nós queremos
coroas. As pessoas, o ser humano busca coroas, busca reconhecimento. Coroa é um símbolo de poder. E todos nós, de alguma maneira, queremos que as pessoas nos reconheçam, que nos elogiem. A vaidade faz parte da natureza humana e, às vezes, até no sentido espiritual. Existem, meus irmãos, grupos religiosos, até cristãos, que aqueles que exercem liderança, eles são tidos de uma forma diferenciada, eles têm até que se vestir de uma forma diferenciada. Tem que usar alguns paramentos, tem que, inclusive, até colocar algumas coroas. E, meus irmãos, isso parece mais com ostentação espiritual do que outra coisa. E se a gente vai para a Bíblia, e se a gente vai para Jesus, Jesus ele não usou coroa aqui na terra de reis, de governos. Mas no final do seu ministério, foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos. Jesus não colocou um manto de rei, todo brilhoso, cheio de pedras preciosas, mas ele cingiu-se com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é vida com Deus. É a gente se esvaziar para abençoar a vida do outro. É a gente tirar de nós para dar para o outro, para abençoar a vida do outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. As palavras que resumem, e nós podemos concluir estes versículos, é que no versículo 1 nós temos proclamação. Então, não me calarei por amor, não descansarei por amor. Precisamos proclamar. O versículo 2 fala de transformação, nome transformado, uma realidade transformada, e o versículo 3 ele fala de recompensa da glória da qual o Senhor há de compartilhar conosco. Existe muito mais a ser feito e muito mais a ser alcançado. Qual é a sua postura diante disso? Qual será a sua resposta para esta palavra que Deus está trazendo aos nossos corações nessa noite? Queridos, o cântico diz que nós devemos, ao olhar para alguém, ao caminhar com alguém, que Jesus esteja presente nisso tudo, que o nosso ser, que a nossa existência seja para servir a Deus, servindo uns aos outros. Eu gostaria que você fechasse os olhos e eu quero lembrá-lo das frases principais que eu acabei de mencionar. Existe muito mais a ser feito e muito mais a ser alcançado. Deus deseja que você busque as duas coisas, que você busque realizar a obra, porque existe muito mais a ser feito, mas Ele tem coisas grandiosas para nos presentear. Se coloque de pé nesse momento. Enquanto a gente canta o cântico, reflita sobre a sua decisão. Existe muito mais. Você quer mais? Cada vez que eu abrir a minha boca, na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu
Existe muito mais. Você quer mais? O quanto? O quanto você quer mais? O quanto você está disposto a buscar mais? O quanto você está disposto a se apresentar mais na presença de Deus em oração? Nós temos buscado mais, irmãos. Estamos 40 dias aqui de clamor, às manhãs, 6 horas da manhã aqui, clamando, orando, pedindo. Deus tem nos abençoado, irmãos. Eu já tive 2 experiências, dentre as muitas, mas 2 que foi assim, bem significativo. Nós esquecemos de colocar os despertadores, chegamos muito cansados em casa um dia, e os celulares ficaram desligados, e no outro dia pela manhã, às 5h15, que é o horário que eu estou acordando para chegar aqui, tocou o telefone fixo de casa, e quase não toca às 5 horas da manhã, telefone fixo em casa. E aí eu falei, eu não vou atender telefone às 5 horas da manhã, a cabeça dormindo e pensando, né? Sabe aquele negócio? E aí a Neuza me cutucou assim, né? Quem será que tá ligando pra gente aí? Aí quando eu fui atender, parou de tocar o telefone. Não sei quem que era, irmãos. Era alguém aqui? Às 5h15 da manhã, não? Irmãos, eu só posso dizer que era o anjo, porque ele me acordou, e daí na hora eu entendi. Eu já sei, é porque a gente ia perder o horário da oração. Pode parecer, meus irmãos, uma coisa tão pequena, mas eu sei que foi cuidar de Deus na minha vida, porque eu sei que eu não ia acordar, irmãos. Mas Deus cuida de nós nas pequenas coisas. Quanto mais você quer buscar de Deus? O que é esse mais? Nós vimos que é um advérbio de intensidade, e não é só mais, mas é muito mais. E sabe por que a gente deve buscar muito mais? Porque Jesus, meus irmãos, Ele fez tudo por nós. Ele se entregou de forma plena e integral na cruz do Calvário. Ele não fez um pouquinho mais, Ele fez tudo o que podia. E Deus pede de você muito mais, porque ao buscarmos muito mais dele nós vamos receber. Então, vamos orar nesse momento. Feche os olhos, se coloque diante do Senhor, e eu quero dar a você a oportunidade. Você deseja mais de Deus na sua vida, muito mais de Deus na sua vida? Levante a sua mão, gostaria de orar por você nesse momento. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, queridos. Você deseja mais de Deus no sentido espiritual? Senhor, eu quero mais intimidade, mais comunhão contigo. Eu quero mais, ó Deus, da tua unção, mais de ti para eu falar aos meus irmãos, as pessoas com quem eu estou orando, o cartão alvo de oração. Deus, me usa mais. Faz isso, se coloca, busca mais o Senhor, clama ao Senhor. Você é líder de pequeno grupo, querido, você precisa estar buscando mais de Deus, mais do Senhor. O roteiro dessa semana você vai receber, e ele vai estar dando esse direcionamento, que nós como igreja, como pequenos grupos, nós precisamos estar buscando muito mais de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por este tempo. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, ó Pai, tem nos abençoado, tem nos permitido, Senhor, experimentar mais, mas nós agora, Pai, dizemos que queremos muito mais de Ti. Muito mais, ó Deus, precisa ser feito. Então, Deus, nos dá ânimo, nos dá energia. Às vezes a gente está cansado, às vezes o corpo, ó Pai, está brigando, Senhor. Então é verdade que nós temos que descansar. Eu não quero, ó Deus, dizer que temos que ser pessoas descontroladas, workaholics espirituais, mas, Senhor, nós precisamos sim fazer mais, porque há muito mais, ó Deus, a ser feito, há muito mais pessoas a serem alcançadas. E, ó Deus, existe mais do Senhor para as nossas vidas. Então enche-nos da Tua graça, da Tua unção, ó Espírito Santo de Deus, enche-nos do Teu poder, para a glória e honra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos encerrando o culto dessa noite, lembrando aos queridos que, então, fora essa terça-feira, na outra, né, Vanete? Dia 13. Dia 13, a irmã Vanete vai estar, a missionária Vanete vai estar aqui no Encontro das Mulheres, falando nessa oportunidade. As mulheres, meus irmãos, estão, a irmã Cássia, juntamente com a irmã Marlise, estão orando, conversando com as irmãs, e está sendo planejado aí algumas ações para que a ação das mulheres, as mulheres cristãs em ação, que de fato possam
não apenas serem mulheres, não apenas serem cristãs, mas também serem em ação, né? Então isso tudo está sendo trabalhado aí para em breve as irmãs estarem ainda mais envolvidas. E isso vai acontecer no dia 24. Dia 24, no Encontro das Mulheres, que vai ser lá na Chácara do SESI, lá onde nós estávamos ontem. Então as mulheres estarão se reunindo lá e tendo um encontro lá, um despertamento espiritual com a bênção de Deus na vida das mulheres ali. Líderes de pequenos grupos, eu peço a atenção dos irmãos, que nós estaremos enviando os roteiros devido ao retiro, irmãos. Nós tivemos algumas dificuldades, o computador do Daniel deu problema, atrasou as impressões, algumas coisas que a gente acabou não conseguindo. Então nós vamos mandar digital para os irmãos usarem na segunda, na terça e na quarta-feira a gente entrega os roteiros para o mês físico, né, no papel impresso para os irmãos. Então, para hoje e amanhã a gente está mandando aí digital por e-mail, através do WhatsApp, para que os irmãos possam receber os roteiros do pequeno grupo para começar já nessa semana. Ok? Algum outro aviso? Irmã Ângela, conta um pouquinho do que aconteceu hoje aqui, rapidamente. As crianças e as meninas que estavam tocando são alunos da escola da igreja. As meninas são da musicalização infantil, e a Ana e a Dani, elas fazem violino. Mas ainda nós temos outras crianças que não tocaram, e ainda tem umas pessoas que têm ajudado e estão fazendo aula. Então, se você tem o seu filho que quer fazer musicalização, mande ele. Nós queremos fazer uma turma na quarta-feira, mas eu não abri turma ainda na quarta-feira porque ninguém fez inscrição para quarta-feira, 2 horas. Mas na quinta-feira acontece às 10 horas. E aí elas já estão agora participando do culto, e os irmãos vão ver mais vezes eles participando. E o Levi, que sempre me ajuda, que é um dos professores. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com o seu povo desde agora e para todos sempre. Amém. Uma última palavrinha, irmãos. Membros da diretoria da igreja, me procurem aqui, não vai embora. Antes, vem aqui, eu preciso conversar com os irmãos rapidamente. Então, e temos cantina lá, que vai ser destinada para ajudar aí no Congresso das Mulheres, né? Trabalho e participação das mensageiras. Então, participe da cantina, que vai ser bênção aí na vida de muitas pessoas. A diretoria, por favor, em nome de Jesus.